Amigos e amigas do nosso grupo Os Mensageiros, estamos aqui de volta para darmos prosseguimento ao estudo de O Livro dos Espíritos, aonde estamos continuando com percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos em continuação. E aqui do lado nós acrescentamos um lema de Jesus, uma frase sua altamente inspiradora para todos nós, quando Jesus afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vamos tomar boa nota? Então, vamos prosseguir. Pergunta 244. Os espíritos veem a Deus? Resposta: somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. É verdade. Nós temos, desde o nosso nascimento, quando adquirimos a juventude, que já temos um certo conhecimento, nós temos em nosso íntimo essa presença de Deus, que Deus está sempre conosco, não é? Através dos bons espíritos, mas essa sensação existe. Até certo ponto que os próprios ateus, aqueles que não acreditam em Deus, muitas vezes conversando com eles dizem: eu sou ateu graças a Deus. Quer dizer, esse sentimento é inato nas pessoas. Prosseguindo, 244A correlata à anterior. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem dele? Pessoal, ele não vê a Deus. Deus só se manifesta para espíritos puros, como Jesus, nosso mestre. Mas ele sente a sua soberania, e quando uma coisa não deve ser feita, uma palavra não deve ser dita, ele o sente como uma intuição. É verdade. Essa intuição é a nossa consciência, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Nós mesmos, vós mesmos, dizem os espíritos, tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas. É a nossa consciência. Os espíritos emitem as suas vibrações que nós captamos pela consciência. Mas é claro que isso tudo depende da criatura. As criaturas muito materializadas, elas não têm esse sentimento. Elas estão como que petrificadas em termos de vibrações. Não sentem. E eles prosseguem dizendo que o mesmo acontece conosco, ou seja, com os espíritos desencarnados, mas em grau superior, porque eles estão sem a veste carnal. Então, os espíritos sentem muito mais as sensações que nós sentimos aqui, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a vossa essência, a nossa é grosseira, é o nosso corpo material. E eles, espíritos, então, podem receber mais facilmente as advertências divinas, porque eles estão despidos desse escafandro de carne que nós todos temos, que é o nosso corpo, e que nos inibe de muitas coisas espirituais. E daí, na 244b, pergunta Kardec se a ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos. A resposta é positiva, não é? Não lhe chega diretamente de Deus, pois para comunicar-se com Deus é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução.
É verdade. Deus, pessoal, só se comunica com os espíritos da envergadura moral e intelectual de Jesus e outros. E em cada mundo desses que rolam no espaço e que vão ao infinito, para cada mundo desses há um tipo de espírito da categoria de Jesus. E eles dirigem esses mundos desde a sua formação até chegar à perfeição natural exigida. Isso ainda nós vamos ver mais lá para frente, tá bom? Vamos lá então. No próximo slide aqui, pessoal, Deus é a força geratriz do universo e de tudo quanto existe. Tudo que tem no universo é tudo obra de Deus. Deus criou tudo e deu para o homem a inteligência, para que ele, com a inteligência, também pudesse produzir, fazer suas coisas. Mas, como geratriz, ou seja, que gerou tudo que existe, é por parte de Deus. É nosso Criador e Pai eterno, sempre presente, suprema perfeição, plenitude no amor, misericórdia e justiça divina. Essa frase eu tirei da confreira Vera Juboski. Ela é uma mulher formidável, espiritualizada, ela tem frases admiráveis. Vamos em frente. 245. A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não. É uma faculdade geral. Portanto, para os espíritos, a visão deles ela não está circunscrita como nós que só enxergamos pelos olhos e nada mais. Mas para os espíritos é geral. Ele enxerga por todo o seu corpo perispiritual. E os espíritos precisam de luz para ver, veem pela luz própria. Eles, espíritos superiores, bem entendido, têm luz própria. É por isso que colocamos essa ilustração aqui, onde parece, podemos mostrar, sintetizar como sendo um espírito de luz. Ele jorra a luz por todos os lugares que ele vai. Portanto, eles têm essa luz própria e não necessitam de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser para aqueles em que podem encontrar-se por expiação. Nós, por exemplo, se nós chegamos num quarto escuro, não enxergamos nada, mas o espírito ele pode estar na maior escuridão que ele vê tudo. É bem diferente de nós. É por isso que o mundo dos espíritos, para aqueles que merecem, é uma é um oásis, é um paraíso. E isso não é nada comparado com mundos ainda mais felizes. Nós ainda estamos muito atrasados em termos de evolução espiritual. E prosseguindo, os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e noutro hemisfério do globo? Resposta: como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento? É verdade. Quando o espírito pensa, ele vai para onde ele deseja ir. Ele está no Brasil, quer ir para a China, é um segundo. Agora, pode ele querer ir devagar, observando as paisagens, etc., etc., mas é rapidez do pensamento. Podemos dizer que vê por toda a parte de uma só vez. Quer dizer, o seu pensamento, a sua vibração, a sua energia, ela abarca. É muito. É como as. Vocês já repararam num lago tranquilo, quando te joga uma pedra, o que, que acontece? Forma círculos concêntricos que vão se estendendo cada vez mais. É a mesma coisa com os espíritos, ele tem essa capacidade, a sua vibração ela aumenta de uma forma impressionante
desde que sejam espíritos superiores. Então, o seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão do conjunto, de conjunto. É o que nós não temos. Nós vemos uma única coisa quando olhamos para frente, não é? Agora, os espíritos têm a visão de conjunto, do todo. Isso é muito importante e um dia nós chegaremos lá. Não tem dúvida nenhuma, nós temos toda a eternidade pela frente. E aqui nós colocamos, então, um espírito superior. A manifestação dele é total, né? Ele se expande em focos de luz, que são verdadeiras maravilhas, não é? E isso nós vemos na literatura espírita. Eu não estou falando aqui de moto próprio, não. É que tem literatura muito boa a esse respeito, de cientistas, pesquisadores que trabalharam com médiuns extraordinários que verificaram essa fluidez, essa como que uma corporificação espiritual, abrangência do espírito. Por exemplo, no Evangelho, na transfiguração do Tabor, quando Jesus se transfigura, virando assim um foco de luz intensa que até os próprios discípulos deles que estavam juntos, Pedro, Tiago e João, eles ficaram encantados. Foi uma coisa extraordinária. Então, é uma irradiação perispiritual que se transforma, e no caso de Jesus, então, é uma manifestação extraordinária. Vamos em frente? E aqui temos um comentário de Kardec. Diz Kardec: a faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser como a luz num corpo luminoso. É aquilo que nós mostramos anteriormente, não é? Aquele espírito, não é, como que pulsa luz, e essa luz se irradia para todos os cantos, todos os lados. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo. Envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Os espíritos atravessam o fogo, a água, tudo que for necessário para ele, e não acontece nada, porque ele é imaterial, não é? Ele não tem carne, é fluídico. E é claro, né, quando está desmaterializado, porque o espírito materializado ele sofre e sofre muito, porque ele ainda julga que está vivo, não é? Ele foi muito duro, muito materializado, nunca se interessou por religião, por espiritualidade, não é? Sempre viveu naquela fase muito terra a terra, e quando passa para o outro lado tem sérias dificuldades para enfrentar o mundo espiritual. Então, pessoal, no homem, a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, são os nossos olhos. Se a luz não chega para nós, nós estamos no escuro. E sem luz ele fica na obscuridade, mas nos espíritos, a faculdade de ver sendo um atributo próprio que independe de qualquer agente exterior, a vista não precisa de luz, pode estar na maior escuridão que o espírito vê. E colocamos aqui também uma ilustração, não é, que diz que a luz é a própria conquista, que nós todos temos que conquistar um dia. A consciência é a lei divina vigente em nós, em todos sem exceção, e o céu e inferno é um estado individual do espírito imortal. Nós, espíritas, sabemos que não existe nem céu e nem inferno, que céu e inferno ela pode estar na consciência daquele que é pecador, que é errático,
não é? Vive num inferno astral, assim como outros vivem num céu, num paraíso maravilhoso, porque estão desmaterializados e são felizes. Então, pessoal, era isso que tínhamos a dizer para vocês nesta quarta-feira abençoada. E se Deus quiser, nos veremos proximamente numa outra quarta-feira. Que Deus nos abençoe e uma boa tarde para todos.